noite, pessoal. Eu fui convidada pela coordenação para dividir com vocês a minha história de vida de fé e de como eu me tornei uma assinante. Então, a minha história de fé, ela não é nem um pouco convencional, porque eu não nasci num lar católico. Na verdade, eu nasci de um romance, um casal de namorados, que acabou não dando certo. Então, a minha educação e a minha orientação religiosa, né, ela foi toda de responsabilidade da minha avó, da minha mãe e de um casal de tios. Foram eles que me criaram. E eles pertenciam a outra religião. E eu gostava muito porque a doutrina deles é calcada em cima do Antigo Testamento. E como o Antigo Testamento são as histórias, né, do povo de Deus, para criança é uma coisa agradável. Só que conforme eu fui crescendo, foram surgindo dúvidas, coisas que antes eu aceitava e que me faziam bem, já não me faziam bem. E as perguntas às quais eu procurava não me eram respondidas. Então, quando eu cheguei na adolescência, é a época em que nessa religião as crianças são batizadas. Então, a minha família começou a me cobrar. Tá na hora de tu te batizar, né? E só que eu não queria, eu não sentia em mim que era aquilo que eu queria. E a partir do momento que eu fosse dar um passo desses, pra mim seria pra sempre, né? Daí só que chegou um momento que eu tive que dizer. Me perguntavam, né? E aí, o teu batismo? E é muito difícil. Foi, eu acho que a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida. Porque tu decepcionar uma pessoa que tu ama é bravo. E eu nunca vou esquecer o olhar da minha avó quando eu disse pra ela que eu não queria mais. Aquele olhar ficou marcado em mim. A minha tia não reagiu bem. A nossa relação nunca mais foi a mesma depois disso. Então foi um preço muito alto que eu tive que pagar. Mas faz parte da vida, né? O tempo foi passando e, se me convidavam para ir, vamos num culto, vamos numa sessão, vamos, qualquer lugar que me convidasse para ir, eu ia. Porque eu nunca deixei o meu lado espiritual, no sentido assim, da minha comunicação com Deus, fosse por oração, fosse nos meus pensamentos, eu sempre mantive isso, porque eu sentia falta de uma vida de fé. Daí ali pelos meus 20, eu tinha 20 anos, me convidaram para ir numa missa do Crisma. Daí eu fui ali na igreja Caravaggio. Daí eu fui, achei tudo muito bonito, gostei, aquilo me tocou, o ambiente me tocou, a celebração do Crisma lindíssima. Na segunda-feira já tinha buscado livros e tinham amigos meus que eram católicos, conversei bastante, eu comecei a pesquisar sobre a igreja católica. O tempo passou, eu tinha 22 anos, chegou a época que eu já tinha o Cássio, daí a gente decidiu batizar o Cássio. Os padrinhos, na verdade, que me incentivaram bastante. Daí eu fui conversar com o padrinho Gilberto e expliquei pra ele, né, que eu não era batizada e coisa. E ele disse que não tinha problema nenhum que eu batizasse o Cássio e quando eu tomasse a minha decisão, eu procurasse os sacramentos da igreja. O Cássio foi batizado, o tempo passou, daí eu fui convidada por uma amiga minha, ali eu trabalhava no Beneficência Portuguesa, e ela me convidou para a missa de 7º dia da mãezinha dela. Daí eu fui, daí ali na Igreja Conceição, que é do ladinho do Beneficência Portuguesa, onde o padre Fabiano está agora, né? Daí eu cheguei, aquela igreja linda, daí ali me tocou, sabe? Eu disse assim, puxa vida, eu acho que é aqui, pensei comigo, né? Eu disse assim, me toca profundamente. Daí eu comecei a estudar mesmo.
sobre a Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica. Nessa fase aí eu já estava lendo, inclusive, sobre a vida de alguns santos. Daí o tempo foi passando, o Iago nasceu, daí os padrinhos do Iago marcaram o batizado ali na igreja na Senhora das Graças, né? E o padre... Daí eu fui conversar com o padre Flávio. Daí expliquei pra ele, padre Flávio, eu não sou batizada, né? Ele disse, eu vejo vocês seguidos aí, não sabia que tu não era batizada. Eu disse, não sou batizada, eu não tenho nenhum sacramento. E ele disse, não tem problema, tu pode batizar o teu filho e tá na hora de tu buscar os sacramentos pra ti, né? Daí ele me deu esse livro aqui, me deu esse livro aqui pra ler sobre os sacramentos e disse pra mim que depois que eu lesse o livro, eu procurasse ele pra gente pensar em eu receber os sacramentos. Daí eu li o livro, mas não voltei. Aí chegou a época do Cássio fazer a catequese. Daí eu coloquei o Cássio na catequese ali nas graças. Eu comecei a me questionar. Eu disse, puxa vida, meu filho tá na catequese, eu tô ainda nesse ato de exata, né? Frequento, mas ainda... Porque pra mim era difícil tomar a decisão, porque eu tinha medo que acontecesse a mesma coisa que tinha acontecido lá atrás. Então eu tinha medo de tomar a decisão. Daí eu disse, poxa, mas tá na hora. O Cássio terminou a catequese, fez o onda. Daí chegou a época do Cássio fazer o crisma. Daí eu peguei e disse, bom, né, não tem jeito. Pensei e me decidi. Eu disse, eu vou buscar os sacramentos. Só que ali na igreja já havia iniciado, não lembro direito como é que foi. Daí eu sei que eu fui ali na Caravaggio. Daí eu fui na Caravaggio com o padre Edgar. Ele me recebeu com um carinho, com uma docilidade, me ouviu, daí eu contei pra ele, né? Daí ele disse assim, não, inclusive tem uma turma de adultos que a gente faz o intensivo, assim, o preparo para todos os sacramentos, né? E o teu filho pode fazer junto, tu pode fazer junto com o teu filho receber os sacramentos. Eu fiquei super feliz, imagina fazer junto com o meu filho, né? Bom, resumindo, pro Sandro, que só tinha o batismo, faltava a comunhão e o crisma. Pra mim faltava todos os sacramentos. Então a gente fez tudo junto. Daí eu costumo dizer que no espaço de uma semana eu sofri uma overdose de sacramentos, né? Porque num final de semana eu fiz a confissão, eu até anotei aqui, eu fiz a confissão, o batismo e o matrimônio, porque daí a gente casou ali na Caravaggio. Daí nesse final de semana eu recebi esses 3 sacramentos. Uma semana depois, 7 dias depois, eu fiz o sacramento da Eucaristia e do Crisma. Então foi uma emoção muito grande fazer junto com meu filho e o meu marido o sacramento do Crisma. E ali começou o meu mergulho, digamos, na fé, né? Eu comecei a estudar. Olha, tudo que era curso eu fazia. Daí eu descobri os cursos das Paulinas, maravilhosos. Eu fiz teologia popular, eu fiz a doutrina social da igreja, que são cursos longos, né? Tudo que era curso que tinha, eu fazia. Daí chegou a época do Iago fazer a catequese. Daí eu busquei a igreja de novo, né? E eu fiz conversando com as catequistas e coisa, eu me ofereci para então coordenadora Vera Gladys, que eu tinha vontade de ser catequista. Daí ela disse, olha, esse ano já não dá mais, né? O grupo tá completo, mas tu pode te preparar, e até é bom, porque daí tu faz alguns cursos específicos. E eu fui fazer. Daí eu fiz uns quantos cursos de catequese. Na época tinha os cursos ali com... o pronome eu sou péssima. Mas ali na São Luís eu fiz
vários cursos ali, o padre dali era muito querido, me acolheu muito bem, me indicou outros cursos nas Paulinas. E eu lembro que eu fiz o curso que mais me marcou foi com o Dom Leomar, que na época ele era só sacerdote em Caxias. Eu fiz um curso maravilhoso, nem imaginava, né, que ele ia vir a ser bispo. Então ali eu me preparei e comecei já no ano seguinte a dar catequese, isso em 2010. E ali daí eu já entrei para a liturgia, já fui caminhando mais intensamente na comunidade, né, servindo na comunidade. Daí eis que em 2014 o Cássio queria fazer alguma coisa assim na igreja, né? Algum cuidado. Eu disse, eu vejo sempre o pessoal do cenáculo. Daí vou fazer. Ele ficou naquele vai e não vem. E daí a Marlete ficou sabendo, né? E me convidou e disse assim, não, tu tem que apoiar teu filho, vai e faz junto o cenáculo com ele, que vai servir de estímulo. Eis que entra, né, o cenáculo na minha vida. Daí eu fui fazer o cenáculo, eu e o Cássio. Foi maravilhoso o curso, né? Foi muito bom. É um momento único na vida da gente. Na verdade, eu não queria fazer. Foi bem difícil a Marlete me convencer. Mas não me arrependo. Foi uma descoberta. Por quê? Porque quando a gente está muito envolvida numa única função, digamos, a catequese me consumia todo o meu tempo, porque ser catequista, principalmente no início, é muito difícil, né? Tu tem que te preparar muito, dominar os conteúdos. Então, assim, eu pensava assim, poxa, mas mais uma coisa, né? Mais um compromisso. E eu me conheço, eu sei que quando eu me envolvo... Bom, mas, né, fiz o cenáculo, daí no primeiro ano, assim, logo depois do curso, eu não ia com tanta frequência, mas daí no ano seguinte, daí 2015, eu comecei a ir com mais frequência e sempre gostando, né, sempre cada vez entrosando mais, assim, no que era o cenáculo. Porque para mim eu faria o curso e depois não ia participar das reuniões. Daí chega no final do ano de 2015. Daí, gente, eu chego atrasada para a reunião. A reunião tava do meio em diante, né? Daí eu lembro que tinha assim, ó, sentada a Natália, o padre Flávio e uma cadeira. E eu entrei assim e pum, sentei ali. E o Henrique tava conduzindo a reunião. E o Henrique falava assim, ó, que a gente tem que mergulhar fundo, a gente tem que se doar, a gente tem que participar, porque o movimento precisa que a gente se dedique. Aquele jeito, Henrique, de ser, né? Que tu para e fica olhando assim. E eu digo, isso mesmo, né? Pensando. Daí ele pegou e disse assim, ó, então coloquem seus nomes, né? Botem seus nomes, vamos pegar junto e eu vou estar aqui para apoiar vocês, não sei o quê. Daí começaram a passar os papelzinhos, daí o padre Flávio, coloca o nome, cutucava assim a Natália, né? Coloca o nome aí. Daí me olhou, coloca o nome também. E eu, coloca o nome, coloquei o nome, né? Daí tá, recolheram, a gente botou numa caixinha. Daí o Henrique falou, então, conduziu ali a reunião e disse, agora vamos ver os nomes que se colocaram à disposição para coordenação. E o que? Eu botei meu nome à disposição para coordenação, mas quem sou eu? Eu tô um ano aqui, né? Eu olhei assim, Padre Flávio, eu botei meu nome candidato à coordenação. Mas também nem demora, nem imagina que vão me escolher. Me escolheram, esse foi o problema, me escolheram. Daí era eu, a Natália, a Mariana e o Tizen. Daí fomos escolhidos para coordenação, né? E eu fui, né? Se é pra ser, vamos. Foi uma coordenação muito boa.
Olha, trabalhar com o Disney não é fácil, mas é bom, gente, porque o cara, ele é muito determinado, ele é muito focado. E o que eu tirei dessa coordenação? Eu encontrei duas pessoas assim, ó, que fazem parte da minha vida hoje, a Natália e a Mariana, minhas amigas. Pô, a Mariana, eu conhecia ela pequenininha, de coroinha, via ela crescer, assim, aquela coisa que tu servindo no altar, depois sendo do folclore, do CLJ, onda, sei lá, eu via ela. E depois eu fui trabalhar com ela, nossa, é minha amiga hoje, é uma filha que Deus me deu. Daí passou 2017, em 2018 eu me botei à disposição, daí já sabendo, né, o que era. Daí me botei à disposição para coordenação, daí trabalhei de novo, daí eu trabalhei com Rabaioli, o Dadô, né, eu não lembro o nome dela, gente, esqueci o nome dela, e o Ibrahim. Que coordenação! Olha, foi um ano intenso, porque foi um ano assim, ó, que o Rabaioli tinha, foi o chefe, né, do curso, foram os 10 anos do Cenáculo, então, assim, bom, trabalhar com essas figuras não tem. O Rabaioli, eu já tinha contato com ele, a gente já tinha uma amizade, né? Mas eu estreitei laços, digamos, com o Ibrahim, que, não, sem palavras para falar do Ibrahim. Hoje em dia também é outro amigo meu. Daí depois, 2019, coordenação de novo. Daí o Jonathan, a Márcia, a Stephanie e a Amanda. Aí, assim, outra coordenação maravilhosa. Dessas pessoas eu tenho que falar uma por uma, né? O Jonathan, parceiraço, né? Comprava todas as minhas ideias. Era, Jonathan, vamos fazer lembrancinha. Vamos. Um dia a gente ficou até às 7 horas da manhã recortando lembrancinha para fazer a reunião de noite. Só que nós tínhamos missa, eu tinha comentário e ele ia tocar na missa às 10 horas da manhã. Então a gente saiu direto para a igreja, sonados, né? Mas rindo, brincando, sempre foi uma pessoa sensacional. A Márcia é aquele doce de pessoa, né? Não é capaz de dizer não nunca. A Stephanie, outra pessoa que eu descobri que também tenho imenso carinho, uma amiga, uma amizade que eu formei. A Amanda acabou saindo no meio da coordenação, mas o tempo que ela esteve também, sempre pronta. Então foram coordenações que marcaram muito. A Vera também, né? Não posso esquecer da Vera. A Vera sempre, conviver com a Vera sem sorrir, não tem como, né? A gente tá sempre fazendo a gente rir. Então, o cenáculo para mim, o que o cenáculo me trouxe? O cenáculo me trouxe pessoas. Cenáculo, pessoas que, se não fosse pelo cenáculo, talvez eu nunca cruzaria com elas, assim, não teria oportunidade de formar um vínculo. E desde o início foi assim, as primeiras pessoas que se aproximaram de mim no cenáculo foi a Carolzinha. A Carol foi uma das primeiras pessoas que se aproximou de mim. Bom, a Marlete já tinha convivência com ela. A Priscila Sandin também eu já tinha convivência com ela. Mas eu ganhei pessoas, eu ganhei amizades, carinho. Hoje fazem parte da minha vida, não tem como não fazer. Então isso que o cenáculo me trouxe. Foram anos intensos, né? Na primeira coordenação foi tudo novo para mim, assim, completamente inexperiente, mas foi muito gratificante trabalhar com aquelas pessoas.
Gente, eu vou ficar citando nomes aqui, mas pessoas assim, ó, que me ajudaram e que compraram as minhas ideias e me apoiaram e se tornaram amigas. Nalu, falar o que da Nalu? Nalu, assim, foi uma pessoa sempre muito importante. A Kátia, assim, ó, de tu ligar pra ela e dizer, poxa, Kátia, eu preciso conversar. Eu digo, pum, não, já tô indo aí. Pessoas assim que tiveram sempre dispostas a ajudar, a participar. Então, eu sei que eu vou esquecer pessoas aqui, de citar aqui, depois eu vou ficar com sentimento de culpa, arrependida, mas vocês sabem, né? Às vezes a gente não cita o nome, mas as pessoas sabem. E eu sou muito feliz por ter participado do Cenáculo. Quero continuar dando a minha contribuição. E, gente, o que mais que eu posso dizer? Eles pediram que tinha que ser 10 minutos, já está em 21 minutos. Salve Maria! Obrigado, tá? E que a gente permaneça firmes na fé, que a gente cada vez mais tenha essa vontade de crescer como irmãos na fé. E partiu. Outros cursos virão. Esse ano foi ingrato, mas com certeza a gente vai estar aí ano que vem, ano outro, em algum momento as coisas vão voltar ao normal, né? Salve Maria!